tem um prédio que a gente faz a laje maciça com 7 a altura total. Tá? Aí a laje que dá a espessura mais fina é a maciça. E no caso, se for salas pequenas, aí você pode usar essa maciça? Pode. E você pode misturar tipos de laje? Pode misturar. Elas não brigam não, pode. Sim, a pessoa já quer vamos maior, sei lá, qual que é mais legal? Ó, uma boa pergunta que ele fez aqui. Se eu quiser vãos maiores sem pilares, qual laje que eu uso? Qualquer laje. Então, por exemplo, eu fiz a casa do Cadu aqui, do Caduzão. Tem 16 metros de vão com laje pré-moldada, porque o que manda é a viga. Aí depois você subdivide essas vigas grandes em vigas menores e põe laje pré-moldada nela. É igual aqui, ó. Aqui tem essa viga grande. Ele subdividiu mais para travamento. Mas se eu quisesse subdividir aqui mais, com mais viguinha e com uma lajinha curtinha, eu podia encher aqui de viguinha e pôr uma lajinha curtinha. Então aquela história de faz com laje nervurada que a gente faz um vão maior. Mentira. Qualquer tipo de estrutura você faz. Qual que é a vantagem da laje nervurada? Você tem um vão de 10 metros. Eu falei a regrinha para vocês. A regrinha é o vão dividido por 10 ou o vão dividido por 15. Se tudo correr bem, vão dividir 10 metros por 10, dá 1 metro de altura. Por 15, quanto que dá? Dá uns 60 e poucos? 10, 100 por 15. Quem está calculadora aí fácil? 100 dividido 10 metros dividido por 15. Se eu tivesse uma turma de engenharia, rapidinho já estava acertado. Nem calculador existe nessa sala. Então, 10 de 0,36. aí dá 67 centímetros de altura. Então, com uma viga, eu vou precisar de 67 centímetros de altura. Com a laje nervurada, eu vou precisar de 32,5 mais 7,5, 40 centímetros. Já ganhei 26 centímetros na altura. É a única diferença que tem. Se tiver uma viga de um vão de 16 metros, a viga lá acho que tem 1,30, 1,40 de altura. Nessa faixa. 16 metros a gente faz aí com a laje com em torno de 50 e poucos centímetros de altura. Uma laje nervurada. Então, dá para fazer com viga assim. Só que o pé direito da garagem tem que ser muito. Raramente você vê supermercado com viga. É tudo, a maioria é laje nervurada ou steel deck, que vocês já devem ter visto em BH. Por causa disso. Oi, Eider, você já fez alguma obra com concreto protendido? Não. O concreto protendido, está perguntando sobre o concreto protendido. O concreto protendido vai entrar uma ferragem. Essa ferragem que a gente põe aí é chamada de ferragem frouxa. Ela não tem nenhuma tensão nela. Protendido, você vai dar uma tensão na ferragem. A ferragem vai entrar, é uma cordoalha de aço que vai entrar você vai dar um esforço naquela cordoalha, no sentido puxando ela, esticando ela. Você pode dar esse esforço antes ela já entrar esticada, ou você pode, depois que você concretou, o concreto curou, você vem e puxa o cabo de aço de um lado para o outro para ele ajudar. Diminui as alturas da laje. Que eu ouvi falar que ela não precisa de viga. Não precisa de viga. Em geral não precisa. É uma laje nervurada sem viga. É uma laje nervurada sem viga. E não usa ela porque ela é muito mais cara? Não, o negócio é o seguinte, até pouco tempo você tinha 5 firmas no Brasil que davam proteção. Então você tinha que chamar essas firmas, agendar para dar proteção. Aqui que eu conheço protendido é o antigo Hospital Márcio Cunha, aquele prédio antigo lá é todo protendido. Mas então a gente ficava muito na mão, fica muito na mão de firmas. Eu não sei se já aumentou as firmas de proteção. Mas você fica muito na mão das firmas de proteção. Tá? A principal empresa que eu trabalho para eles, fazer shopping, supermercado, eles não gostam de protendido por causa disso. Você tem que ficar agendando, às vezes para alguma coisa, porque não pode pôr a
sem dar proteção. Eles Entendi. preferem não utilizar. Essa aí é que Mas é uma boa técnica. Lá dentro. Mas é uma boa Você, técnica. com ele, tinha aquela laje comprou lá, pré-fabricada, ela ainda foi porque ela é Ah, uma laje protegida. Protegida, também. é. Eu pus aí, tá? Ah, isso aí é uma laje maciça sendo concretada. Tá vendo como é que tem ferragem? A foto da. Vou ver se tem uma outra foto aí. Ah, tá. Aqui tem uma malha inferior e uma superior em cima da viga. Então, em cima da viga tem uma ferragem inferior e tem uma ferragem superior, combatendo o esforço negativo na laje maciça. Olha lá a madeira embaixo, tá? Olha só. Aí nós vamos voltar em laje ainda. Tem uma laje que eu coloquei ali, mais antiga, que eu gosto. Isso aí é uma estrutura metálica espacial. É uma estrutura de custo baixo, vence vãos grandes, depende da altura também, do diâmetro do tubo. Eu não calculo, isso aí é um amigo que calcula lá em BH, só trouxe para vocês verem. Então eu não tenho muita informação para vocês de O cálculo é cálculo de cada varetinha. cada varetinha. Inclusive, essas varetinhas aqui são mais grossas do que as do meio, você entendeu? Então se você chegar uma boa para vocês verem, o Bretas tem ela, é o mesmo calculista aí. Vocês vão ver lá que tem barras mais grossas, é onde tem um esforço maior que vai ter barras mais grossas. Ele, né? Alguém perguntou? Mas ela fica aparente? Como que Fica é? aparente. Fica aparente. Passa o braço aqui, depois vem a cobertura dela. Não, tá A aí. cobertura dela geralmente Olha lá a cobertura dela. Tá cobrindo. Ah, é feita de que cobertura? É telha. Galvanizado? Não, é telha metálica com sanduíche, a telha é tipo sanduíche, com proteção térmica. Os vãos dessa aí, mais ou menos, chegam. Esse cara aí, eu posso trabalhar em torno de 25, 30 metros de vão, tá? Mas se aumentar a altura dela. Ela é mais usada para galpão, no caso. é. Não, ela é mais usada hoje para shopping, supermercado. Vai andar de cima dela. Não, andar de cima não. Ah, ela Só fica cobertura, bem só cobertura, Tá? É rápida a montagem, é bonita, né? Essa daí já é uma convencional, é coisa Muito feia. problema depois de sujar. Hein? Sujada é muito problema. Essa daí já é uma convencional, é bem mais feia. Aquela viga lá, ó, é uma viga de alma senoidal. É a viga de alma senoidal. Da Podem. É o quê? A patente é da Alma de Europa, quem? o Podem comprou a máquina. E tinha 5 anos para usar lá. Só que tem. Ah, a gente visitou também semana retrasada. Parece que E eles 3 nem anos. fabricam aqui em Minas, eles só fabricam lá em Taubaté. Estava aqui em Minas a máquina quando eu fui lá na fábrica. Eles fizeram o centro de distribuição de alimentos do Bretas lá em Goiânia. Essa obra aí. Depois eles perderam a concorrência, já está fazendo a ampliação dele esse ano. Já vai fazer com a espacial a ampliação, perderam a concorrência. Eles estavam com a máquina novinha, fizeram preço lá embaixo. Aí ganharam. Ganharam as 3 obras depois lá em Goiânia. Aí depois subiram o preço. Eu falar que o negócio não está andando muito bem. Porque essa aí, a alma dessa viga, gente, essa aqui é a alma é essa chapinha no meio. Essa aqui. Essa viga aí aqui, essa chapa no meio é a alma. Essa chapa, tipo, tem 5 milímetros, 6 milímetros de espessura, 6,3 milímetros. Essa máquina aqui, ela faz essa chapa no meio assim, igual uma telha, com a chapinha de 3 milímetros. Então fica levinha demais o perfil. Aí eles ganham peso tudo. Só que na hora de você ligar uma viga com a outra, aí você tem que interromper o senoidal, pôr uma chapinha plana e continuar. Aí como é que você liga uma na outra se toda com ela toda. Aí é. Então eu acho que o negócio não está, pelas notícias que eu tive, não está muito bom.
acho que eles já perderam também. É 5 anos que eles podiam fabricar, já caiu, já pode ter concorrente. E ela é mais fina Por ela ser a dobrada. distribuição é maior. É o mesmo princípio da telha. Você pega a chapa, subir em cima, a chapa afunda. Se você dobrar, você ganha inércia, não afunda, né? Então é o mesmo princípio. Tá? Pode passar. Aí, ó, o convencional é muito feio. Esse aí, esse é pré-moldado. Esse é o Big Mais de Governador Valadares. Eu não sei se vocês conhecem lá. Tipo o Ediniz. Esse é o Big Mais de Governador Valadares. Né? Eu só fiz a parte de fundação para eles. Isso aí é projeto de pré-moldado, não é meu não. Então eu só pus para vocês também verem, né? De lá, Aí a alveolar que ela falou. Para ver se fica um pouquinho de ferro para fora, para a laje vir depois concretar. E essas abinhas aqui para a laje apoiar. Passa mais, eu acho que tem mais aí. Aí a laje apoiada, tá vendo? São painéis de laje que chegam. Ele é feito com tudo, coisa? Não, ali é o seguinte, tem um pino que você coloca e grauteia ele, tá? Passa mais. Essa laje aí, gente, que é a laje que a gente usou muito no passado aqui em Patinga, e a laje excelente de executar. O prédio parece que vai voar, ela é uma laje maciça, sem vigas, é a que chama cogumelo plana. Ela você faz com muita rapidez, só que o concreto nossa aqui é fora de norma. Então, eles reformam muito. Tá? Só tem uma concreteira que está conseguindo fazer na norma e quando você pede. Se você não pediu, o concreto tem todo fora de norma. Então ela vai e deforma demais, dá muita trinca nas paredes. Então paramos de fazer por causa disso. Mas é a laje mais gostosa de executar Ela é boa, e de calcular. Ela aqui, o teto está pronto. O teto está pronto. E a espessura dela é bem 15 centímetros. 15 centímetros, o teto está pronto. O piso, se você nivelar ele direitinho também, só dar um contrapiso fininho. Ela é boa demais. Dá uma passadinha. Olha lá, isso aí, como é que ela aceita cortar ela à vontade, fazer o que você quiser com ela. E os pilares são mais robustos? Não. Mesma coisa da nervurada. A gente usava mesmo. E a questão de vão? Vão? Ah, tá. Aí, o vão que eu usava o máximo com ela de 15 centímetros era 7,5. Hoje, se você pôr 6 metros, ela deforma. Não foi nem. Então a gente parou de fazer por causa disso. Tá? Mas isso é por conta do tipo de concreto. Nós temos uma brita na região que não vale nada. Nossa brita é péssima. Nossa brita de Valadares é pior que a nossa. Então nossa brita, ela não é de boa qualidade. Tá? Mas tem como você recuperar a qualidade da brita usando cimento, usando outras coisas. Mas se você não pedir, o concreto vem fora de norma aqui. É bem mais cara, porque pouca gente fabrica hoje. Por quê? Essa de laje. Não, essa laje ela é muito boa de trabalhar, a mão de obra dela é rápida. Você espalha uma aderente lá e não tem viga, não tem nada, só espalhar uma malha superior, passa a outra para ver aqui, vai dar. Peraí. Então volta. Volta mais um. Eu esqueci da ferragem dela, é bem tranquila a ferragem dela também. Tá? Mas é uma laje muito boa. Fizemos aqueles prédios antigos cidadão mais altos, todos são feitos assim. Aqueles antigos do Horto também, todos são feitos assim. A malha positiva ou negativa? Negativa, é. E a malha superior ela não é contínua, não. É só onde tiver momento negativo que você põe a malha superior. Não é geral, não. Tá? E ela é cara. Devido à rapidez de execução, ela acabava não ficando cara. E depois você não precisa de remover o teto dela. Você já pode quebrar as quininhas que dão de concreto e já passar
passar o gesso ou a massa corrida, está pronto o seu teto. Se ela tem uma armação diferente de uma laje moldada maciça, Tem diferente. É diferente. Porque quando ela está em cima do pilar, ela faz isso aqui, ó, o pilar tenta furar ela. Então ela tem uma ferragem superior bem mais reforçada na região do pilar. Parecida com a laje mergulhada. Parecida com a da laje mergulhada. Ela tem uma ferragem É parecida. por isso o nome dela também, né? O nome dela é cogumelo, porque lembra aquela sombrinha do cogumelozinho, né? ou Que ela ela- assim tem uma laje. Quando você pega e joga ela num elementos finitos para calcular e manda deformar exagerado, em cima de cada pilar forma um cogumelo, o formato de um cogumelo, que ela deforma exagerado para a gente ver e dá uma forma de um cogumelo. Ela é muito bacana. Santos usava muito esse tipo de laje, também não está vendo mais. Eles falaram que só é denominado um prédio voador, porque ele fica muito leve e parece que o prédio vai ter um vento e vai voar, sabe? Inclusive esse tipo de prédio a gente tem que fazer contraventamento na caixa de escada, porque senão ele balança, tá? Se não ficou uns contraventamentos na escada, ele balança. Falta de estranamento que as vigas aí. Hein? Falta de estranamento que as vigas. Porque não tem, né? Não tem travamento. Você imagina você pegar essa mesa, tirar essa viguinha aqui e pôr esse pé fincado na madeira. Essa mesa fica muito mais bamba. E essa aquela questão de movimentação de parede, Também pode pôr parede à vontade, viu? A cogumelo plana. Ela é outra coisa boa. Tá? Aí é a alvenaria estrutural, que não precisa de. Quem resiste ao peso é o tijolo, tá? O tijolo estrutural. Eu não gosto, porque todo mundo quer tirar a parede, ainda mais arquiteto. Vocês não deixam fazer desse jeito, senão depois vocês não vão poder mexer. Eu não gosto. essa aí não pode movimentação. Não, você pode não. Aí se você tirar a parede, dependendo, você derruba o prédio, tá, gente? Você não pode tirar, não. Olha lá. A outra desvantagem dela, você tem que acertar os tubos certinho. Não pode ficar depois cortando parede para passar tudo, não. Tem que ficar tudo certinho. Tá? Então, alvenaria estrutural é mais para residência de baixo. Eu gosto para residência de baixo padrão. Minha casa, minha vida, esse tipo de coisa. E hoje consegue fazer quantos pavimentos com a alvenaria? Você consegue blocos mais resistentes, de 10 MPa. E você hoje pode grautear aonde você quer mais resistência. Você enche de grout, que o grout é um micro concreto. Você enche os furos do tijolo. Então o pessoal tem feito na casa de 10, 12, 15 andares. Acho que em BH tem uns 2 de 16. Tá? Com segurança? Com segurança, esse ponto lá. Isso é muito barulho. E não Desde que não tirando mexa a parede. parede. E você fazendo os reforços nas quinas, tá? Você não consegue fazer um prédio de alvenaria estrutural jogando essa alvenaria que é estrutural só para o perímetro do prédio, não? Não, né? Vai dar um vão muito grande. Vai dar um vão muito grande. Aí a carga é muito alta. Você olharia aqueles vãos eles são de 3 metros. E olha lá, não dá nem isso é popular, você dá tenda. 2 metros e meio. Mas tem diferença de feito com tijolo cerâmico, feito com bloco de concreto? Tem esse bloco, ele é um bloco estrutural. Se vocês observar, o furo dele é para cima, é vertical. O bloco estrutural tem furo vertical. O bloco de fechamento é furo horizontal. E tem força, não tem resistência grande. Não bem popular, né? A distância de um tijolo para outro. E o ideal é que vocês, como arquiteto, peguem os módulos de 14, 19, 39 e faça toda a arquitetura suas modular, para não ter que ficar cortando tijolo. Até porque, no final das contas, quando for executar, isso precisa de um projeto de modulação, né? Precisa. Outra coisa também, o projeto disso é enjoado pra caramba. Você tem que desenhar parede por parede. Elevação, tem que desenhar parede por parede. E ninguém quer pagar esse tipo de patinho.
ele dá mais trabalho do que o outro. Então, eu não gosto de fazer, já fiz uns 10, mas também não faço questão de fazer, não. No orçamento caro não fazia. Isso aqui eu pus os pilares estranhos, porque vocês me fizeram pergunta lá sobre garagem. Então, por exemplo, esse pilar vinha lá de baixo e não podia subir, porque dava na janela do quarto. Mas se eu descesse com esse e descesse com esse, eu perdi a vaga da garagem embaixo. Então o que eu fiz? Eu fiz um Y. Eu fiz isso aqui, ó. Aqui está a laje, aqui está outra laje, aqui está o piso da garagem. Então aqui tem um carro, tá? Tem um carro. Aqui é o salão de festas e aqui tem uma janela no quarto aqui. Então fiz, tá? Fez um pilar de transição. Entendeu? Aí fica isso. Dá uma passadinha, eu acho que tem mais alguma coisa. Olha lá, aqui ó. Aí aqui embaixo tem um bloquinho, tá? Um bloquinho. Mas aí esse pilar, o último da garagem, a dimensão dele é maior que os É outros? maior, tá? Maior. O bloquinho é para reforçar a estrutura? É o bloquinho, porque chega umas tensões aqui altas, né? Então, para você distribuir elas melhores aqui dentro da cabeça desse pilar, porque nem tudo é bonitinho quando vai no desenho, ele fica um pouquinho torto para lá na obra, um pouquinho para cá, então você joga um bloquinho para garantir que os esforços vão chegar certinho. Tá? Se ele errar um pouquinho na hora da obra, não tem problema. Tá? Olha lá, aquele pilar é diferente, ó. Olha lá, aquele pilar. É a mesma coisa, tá, gente? Aquele pilar é o seguinte: Pilar de arquiteto. o carro está aqui, ó. Tem dois carros aqui. Na garagem, ele está aqui, ó, o pilar. Aí quando chegou no apartamento, esse pilar tem que estar assim, ó. Ele tem que ter girado. Ele tem que ter girado. Então ele começa assim e passa para ficar assim. Porque a parede do apartamento passa aqui, ó. Então a gente faz essa. Tá? Embaixo. Embaixo E depois ele é assim. Ele é assim pra embaixo. ficar aquele X. Ele é assim embaixo e em cima ele é assim. Mas isso tudo também tá nessa obra. Mas fica bonito. Design. Olha lá, esse aí o arquiteto não teve coragem de esconder, não. Ele deixou ele aparente. Isso é do Cidade Nova, esse. Então ele fica assim, ó. Em cima ele é assim, embaixo ele é assim. Tá? Isso é para ajudar em vaga de garagem. Tá? Olha lá, ele de novo, tá vendo? Tá? Acabou. Se quiser o arquivo, eu deixo. E o quê? O que é? Obrigado, vocês. Tá com a aí? Para eles mencionarem os pilares, porque assim a gente faz essa relação dos pontos com o nosso fundamento. E o pilar? Pilar tem que fazer umas continhas. Depende. Mas assim, só para efeito de projeto arquitetônico, Ó, hoje. existe um mínimo de norma. Hoje, por exemplo, pilar. Eu ainda calculo pilar até de 10, porque na minha época dava para calcular. Mas hoje a norma não deixa mais, tá? Então hoje eu trabalho com pilares na casa de 13, 14, no mínimo, com coeficiente de 1,8 neles. Aí você tem que aumentar o coeficiente. Existe uma brechinha na norma que dá para fazer isso, tá? Tem muita gente que fala que não dá, mas dá. Dá para fazer até 13 centímetros a gente consegue, tá? Mas o maior problema hoje chama-se durabilidade da estrutura. Então hoje a coisa mais comum que tem
ter que recuperar pilar de prédio antigo. Porque antigamente a gente tinha um recobrimento dos pilares de 1,5 centímetros. Antigamente não, tem pouco tempo. Pode. A gente tinha um recobrimento de 1,5 centímetro. Porque não perguntou aula, então está tudo. Então, você pega aqui, ó, 1,5 centímetro, fica muito próximo da superfície. Então, o concreto ficando poroso, ele logo essa ferragem estoura. Então, o que acontece? Olha só para vocês verem um negócio. Hoje a norma fala que isso aqui tem que ser 2,5 no mínimo. Tá? Aí você pega 2,5 de um lado, 2,5 do outro. O estribo, esse ferrinho aqui, é 5 milímetros, que dá meio centímetro. Meio centímetro. Esse ferro principal aqui, ele normalmente é no mínimo 10 milímetros, que dá mais 1 centímetro. Então, olha para você ver, 3, 4, né? Já deu 8. O concreto tem que passar aqui no meio. Então, se você pegar 8 e fizer um pilar de 10, sobrou 2 centímetros. Então, quando eu preciso, porque um cliente enjoado quer fazer um pilar de 10 na casa dele, aí eu tenho que voltar para 1,5. Aí, o que vai acontecer? A durabilidade dessa estrutura, se tiver uma umidade ou um vazamento, vai embora. Então, a gente tem alguns clientes ainda que, mas você fazia para mim no passado, nunca caiu. Você podia continuar fazendo. Eu faço, porque eu sei que não vai cair, mas a durabilidade da estrutura é bem menor. Se der algum problema de vidro, Você aconselharia a gente a quanto? eu aconselharia vocês. E tem um outro detalhe, gente, que a gente aqui em Patinga, a gente não tem uma cultura de trabalhar com os pilares de 14 e 19. Por que 14? Porque o tijolo tem 14 de largura. A gente fala tijolo de 15, mas ele tem 14. Então a gente faz o pilar de 15 e ele fica um pouquinho saliente no tijolo. Então o ideal é a gente ter pilar de 14 por alguma coisa. 14 por 20, 14 por 30, 14 por 40, ou 19 por 40, 19 por 25. A gente trabalhar com pilares de 14, 19, nessa faixa de largura. E as vigas a mesma coisa. Trabalhar isso. A gente tem pedido aos arquitetos que quando fizer umas casas muito chique, trabalhar toda com parede de 20 acabada, então tijolo de 14 mais o reboco. Porque a gente precisa fazer aqueles balanços de 5 metros de vão e com viguinha de 10 não dá para fazer, nem pilarzinho de 10. Então a gente tem pedido quando a casa for mais chique, fazer ela toda de tijolo de 14 para poder conseguir esconder a estrutura, porque a cultura nossa aqui não é de aparecer estrutura. BH não importa muito com isso, não. BH, eu tiro foto das obras lá, sugiro dobrar a parede, pôr ela de 14 para poder subir com a estrutura, ninguém faz. Não tem problema ficar aparecendo a estrutura.